Vinícius, pastor, é ideal a igreja formar seus pastores ou contratar um de outra igreja? Depende da igreja, porque hoje a coisa tá difícil de encontrar alguém que vale a pena, né? Infelizmente, tá muito difícil. Eu acho que o ideal é a igreja formar a sua liderança. Desde quando a pessoa se interessou pelo trabalho, já começar com formação de obreiro, já começar com escola, já começar como se você estivesse na escola mesmo, que você pega da primeira à oitava, depois do segundo ao terceiro e vai passando pelas etapas até se formar. Eu acho que toda igreja deveria pegar os membros e trabalhar nesse aspecto. É como numa empresa, que você não trabalha nenhum funcionário interno, mas contrata gente de fora. E não dá oportunidade para as pessoas internas. Tá certo que tem pessoas que são internas e não se interessam. Né? Elas não procuram estudar, não procuram se qualificar, não procuram se destacar, mas quer alguma coisa assim em questão de cargo. A mesma coisa na igreja. Você tem que mostrar interesse, o membro ele tem que se destacar, ele tem que ir atrás de estudar, de se colocar, né, não é na posição, mas como se ele falasse, olha, ele ir lá e conversar com o pastor, se apresentar e falar que quer, e a igreja trabalhar isso. Eu acho que teria que ser dessa forma. Olha só, pessoal. Tudo na vida a gente tem que se preparar, tá bom? Tudo na vida nós temos que estar preparados para isso. O que eu tô dizendo? Vamos pegar o que eu falei essa semana com um rapaz. O que você faz? Pastor, imagina, eu sou simplório. Eu não sei nada, eu sou um pedreiro. Ah, você é um pedreiro? Vamos pegar eu. Eu fui aviador de caça, militar, designer gráfico, formado e teólogo. Vou lá levantar uma parede. Falei para ele, o que você acha que vai acontecer com a parede? Ah, vai ser até engraçado, a parede vai virar um zigue-zague se não cair. Exatamente. Ele se preparou, ele sabe onde usar um nível, ele sabe onde usar uma colher de pedreiro. Então o que eu quero chegar com isso? O pessoal deixa o pedreiro de lado, só que o pedreiro é um trabalho especializado. E aí? Eu não sei erguer uma parede. Eu vinha para fazer essa prateleira aqui que vocês estão vendo. É caixote. Eu ia colocar uma em cima da outra. O Rogério veio aqui, que é nosso personal. Nosso personal faz tudo. Ele pegou, enquanto a gente estava lá na outra sala encaixotando as coisas para trazer para cá. Ele me chamou aqui para ver, ele colocou desse jeito, falou: "E aí, posso travar?" Eu olhei, uia. Ele pôs uma caixa deitada, outra em pé e deu o efeito que vocês estão vendo aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, hoje se coloca de uma maneira que para tudo a pessoa tem que trabalhar. Até se você for entrar para repositor de um supermercado, você tem um curso na empresa para saber como a empresa age, como você deve proceder. Você faz um mini curso para Conhecer o aprender. produto, conhecer a marca, quando ela foi fundada, a marca que ele vai colocar na prateleira. Parece que não, mas isso faz muita diferença para Olha só, essas questões. uma amiga nossa estava vendo para trabalhar de caixa de supermercado, lembra? Botaram ela para fazer um curso mesmo antes dela ser contratada, de dizerem se ela ia ser contratada ou não. Então o que acontece? Em todo lugar, por exemplo, o médico quando você vai se consultar, eu já ouvi gente falando: "Ah, eu não vou nesse hospital público, porque você viu a cara de novinho do médico, deve ter acabado de se formar. Acho que nem terminou a faculdade, ou lá em Araraquara, que estavam fazendo um acordo para pôr os médicos que ainda não tinham se formado para fazer o atendimento inicial nas UPAs. Nossa, a cidade se revoltou. Imagina, vai colocar médico que nem é formado para cuidar da gente? Ou seja, é esse rigor com as coisas seculares. Agora, quando chega com as coisas de Deus, aí o cara não tem que aprender nem a ler e escrever, tá? Eu sei porque nos vídeos de divulgação do nosso curso de teologia, o cara tem a moral de escrever: Deus me disse que não é certo com S fazer teologia. O cara não sabe nem ler, nem escrever. Ah, pastor, o senhor está diminuindo as pessoas? Não, não estou diminuindo ninguém. Ele lá no banco da igreja, com a Bíblia dele, recebendo orientação do pastor, também tem que ser do pastor sério. Ele tem que entender isso. Agora ele vem questionar o aprendizado teológico, sendo que ele não sabe ler, não sabe escrever. Se ele não sabe escrever, imagina se ele sabe ler. Acho que ele nunca ouviu falar de vírgula, ponto e vírgula, ponto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando as coisas desse mundo, as pessoas tratam com excelência.
Agora, quando chega a palavra de Deus, aí ninguém precisa estudar, ninguém precisa se aprimorar, basta abrir a Bíblia, ler o que está escrito lá de qualquer jeito, tirar um versículo, aquilo que deu na telha e soltar falando um monte de absurdo. Por que eu estou falando isso? A mesma coisa questão de pastor, pessoal. Não é porque você acha que teve uma revelação do Senhor no que você leu que você virou pastor. Hoje tá assim, você chega numa igreja, você fala bem, já te socam lá como pastor. Não, eu acho que as igrejas, se é um ministério pequeno, que ele não tem condição de implantar uma igreja, um seminário estruturado, com todas as matérias necessárias. Hoje você vê aí cara dando curso, falando que para ser pastor basta aprender a pregar. O cara tem orgulho de falar que ele nunca fez teologia e está te ensinando a pregar. Não adianta você aprender homilética se você não sabe hermenêutica, se você não sabe exegese, fazer uma exegese, se você não conhece a estrutura dos livros. Se eu perguntar para a maioria aqui de onde veio a Bíblia, então, se o ministério é pequeno, não, nós não temos condição, o nosso pastor, de desenvolver um curso. Então busque estabelecimentos de ensino da teologia, vai ver o que eles ensinam, vai procurar o que eles ensinam e adota esse curso como um curso oficial da tua denominação. Ó, não estou falando para vocês procurar o Nascido de Novo, não, tá? Tem muita escola aí, ótima aí. Martin Busser, e etc. Então, tem que ter um preparo. Então, pastor, o que o senhor acha? Eu acho o seguinte, primeira coisa, para o cara ser pastor em uma determinada igreja, o ideal é que ele tenha passado por uma formação dentro daquele ministério. Não, pastor, nós não temos um seminário nessa nossa denominação. Bom, então de quais seminários você aceita candidatos à ordenação? Ah, não, com cursinho aí sem prova, que esses cursos normal aí sem prova a gente já aceita. Aí vai te dar problema, a igreja vai ser uma igreja fraca, muitas vezes uma igreja inchada com 2.000, 3.000, 5.000 membros na igreja, só que uma igreja fraca. O que eu quero dizer? Ninguém olha para Jesus, todo mundo olhando para as besteiras desse mundo. Simples assim. Questão que eu devolvo a questão para vocês. Por que com as coisas de Deus a gente se preocupa tanto? Ou melhor, por que as coisas do mundo, você vai no sacolão e você pega coisa estragada para você comer? Não, pastor, Deus me livre. Então por que a gente aceita qualquer coisa estragada no púlpito da igreja? Desculpa, pessoal. Eu sou obrigado a dizer. E olha, eu não estou falando isso. Muitos reformados aí vão achar que eu estou falando isso do arminianismo, não. É muito mais. Dentro do meio reformado. Esses tempos eu andei conversando com cada topeira no meio reformado que dá medo. Então eu quero, já que saiu essa pergunta, o que o senhor acha? Eu acho que ele tem que para aceitar alguém como pastor no teu ministério, você tem que no mínimo rastrear a formação dele, saber onde ele se formou. E outra coisa, um curso mínimo você vai ter que dar na tua igreja. Por quê? Porque cada ministério, ele tem, além das questões bíblicas, além das questões teológicas, você tem questões do dia a dia daquele ministério. Que aquele ministério funciona de determinada forma, entendeu? Então isso precisa ser ensinado para o aspirante ao pastorado. Então é isso.